fico curioso como a imprensa comprou o caso com o Felca e como a imprensa e as empresas de Big Tech reagiram quando outras pessoas o fizeram, né? Realmente, quando levantaram o lance que aquela Fontanelli, ela foi pra cima desse Rítalo, e ela tomou um processo e teve que tirar o conteúdo do ar, eu fico, né? Quando eu vejo, naturalmente, Felipe Neto e Sleeping Giants se aproveitando do assunto pra poder levar a agenda do PL 26, 28, eu também fico, né? A gente não é trouxa, a gente não nasceu ontem. Só que eu também não vou comprar discursos conspiratórios, tá? E digo isso, eu vou começar com bastidores. Estando lá em Brasília, né? Você começa a conversar com as pessoas. Eu conheço quem trabalha, por exemplo, em nome das empresas de Big Tech, né? Que fazem o seu trabalho representativo lá no Congresso. E conversando com alguns, né? Eu ouvi algumas coisas interessantes, né? De não vou falar de qual rede social ele trabalha. O que eu ouvi foi bem louco. Ele falou, olha, quando eu vi o vídeo do Felca, eu na hora suspeitei. Fundação Instituto Alana, não é Fundação Instituto Alana. Quem é o Instituto Alana? É um instituto fundado por uma das sócias do Banco Itaú, que tem como objetivo retirar todo e qualquer financiamento ao marketing voltado para crianças, tá? Isso eles fingem que é uma coisa nobre. E com base nisso eles acabaram, por exemplo, com todos os programas infantis que haviam na programação, não só da Globo, mas de outras televisões. E aí no período da manhã, que as crianças assistiam desenho e tal, tinha a famosa TV Globinho, né? E aí, lá, naturalmente, o público que assiste TV Globinho é o público criança. Você anuncia de maçã da Turma da Mônica a brinquedo de manhã. Ao proibir isso, você tirou os programas infantis da grade, aí botou Mais Você, ou botou aqueles programas daquelas mulheres degeneradas da Globo, ensinando, olha como faz enfim, né? Aquelas mulheres degeneradas num horário que a criança pode estar assistindo televisão. Então, elas destruíram o Instituto Alana com as mulheres degeneradas ligadas a ele, né? Com algum interesse que até hoje eu queria saber, destruíram a programação infantil e elas sempre ficam deliberando sobre isso. E esse cara que é vamos colocar, um lobista, lá na Câmara, comentou isso. Falou, olha, eu vi a hora. E aí ele disse o seguinte, passou 2, 3 dias, virou a segunda-feira, quando tava Felipe Neto, Sleeping Giants, Instituto Alana, e todo mundo, né, trazendo o tema, ele falou, isso tava programado. No que eu perguntei, então você acha que o Felca fez o vídeo com esse tema? Ele falou, não sei. Fui conversar com outras pessoas. E essas outras pessoas disseram que não. O Felca já estava anunciando há muito tempo que faria o vídeo. Ele fez o vídeo. A direita pegou o tema de maneira, vamos dizer, em nome do barulho, pegou o barulho e trabalhou. E a esquerda, que ela é institucionalmente mais poderosa, viu nisso uma oportunidade, o governo viu nisso uma oportunidade, e como eles são institucionalmente mais poderosos, o que é institucionalmente mais poderoso? Eles têm um arcabouço de ONGs, de intelectuais, de instituições, formadores de opinião ligados a eles falaram, vamos usar isso como uma operação para regular as redes sob a lógica do PL 26, 28. Eu acho esta a hipótese mais plausível. Eu não vou colocar, por mais que já tenham visto vídeos do Felca comemorando que o Alexandre de Moraes derrubou ali o X no Brasil, etc. Eu não vejo ele como parte. Eu digo isso preliminarmente. Eu não vejo ele como parte. Como eu não tenho como provar, eu posso ficar fazendo ilações e juntar pontos. Eu posso juntar pontos e juntando os pontos eu posso fazer sentido, mas eu não tenho nenhuma prova cabal, uma prova material que ele fez isso. Portanto, eu não vou fazer essa acusação. Vocês entendem meu ponto? Você concorda comigo, Rizzo? Entende pelo menos o ponto? Eu entendo o seu ponto, Renan. Tá? Então, é isto que eu queria dizer. Eu não vou fazer uma ilação sem nenhum tipo de prova material. Outra coisa, em vários momentos, nós do campo da direita vimos uma oportunidade, um tema, pegamos aquele tema e fizemos produção legislativa sobre aquilo, certo? É de se imaginar que a esquerda faça isso e que o governo faça isso. E isso agrega, vamos dizer, com a fome e a vontade de comer de alguns agentes. E o que eu ia comentar sobre isso? Ora, o governo estava desesperado, e o Hugo Mota estava desesperado, e o STF estava desesperado em eliminar da discussão a tal da votação da anistia. Tinha uma votação da anistia e a votação do fim do foro privilegiado, que foram basicamente o tema político da semana passada, o tema que a gente já não estava, né, esparadrapo na cara. Vocês lembram disso? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, foi humilhado publicamente por parlamentares que sequer deixaram ele sentar na cadeira. Hugo Mota é mais novo do que eu. Hugo Mota é um playboy de Patos lá do interior da Paraíba, é filho de um político que
conseguiu a posição que ele tem porque ele ia nas mesmas festas e convivia ali com a turma do Arthur Lira. É isso que construiu a posição do Hugo Mota na presidência da Câmara. Ele não tem liderança, ele não tem nada. Tanto que quando ele é instado a falar sobre certos assuntos e dar a opinião dele, ele é uma máquina de lero-lero, um gerador de platitudes ali. E é isso que ele fica falando. Olha, veja, não sou a favor de ideologias, nem esquerda nem direita, eu vou pro que é bom pro país. Mentira, isso aí é uma ideologia. Isso que ele reflete é uma ideologia em si. Essa ideia de que você está acima dessas discussões estúpidas ideologizadas e que você caminha pra frente, isso é papo furado puro e simples. E isto representa uma perspectiva que é a perspectiva do Centrão, que é um suposto pragmatismo que no fundo é uma estratégia de mediador, uma estratégia de advogado. Vou ficar no meio conciliando tensões, e o que eu chamo de conciliação de tensões é a hipótese diferente não ideologizada. É mentira, é só uma conciliação de tensões que faz com que você nunca tome uma posição de verdade, nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Tá? Mas tudo bem, fez esse pequeno... Às vezes eu faço umas digressões, né, Rizzo? Do nada eu tô aqui falando da mente do Hugo Mota, o que é muito difícil você analisar uma mente como a dele. Mas, dito isso, o Hugo Mota foi humilhado e ele queria sair do assunto de anistia. Então, ao recuperar o comando da Câmara dos Deputados, após o motim dos deputados, e ao avisar após essa recuperação que não, eu não fiz acordo nenhum, quem disse que eu vou pautar a anistia? Não, ninguém me pauta, ninguém me leva na ameaça. Ele se aproveita do assunto Felca e avisa, já na virada de domingo para segunda-feira, o senhor Rafael Mendes vai lembrar, que ele vai pautar esse assunto, que a Câmara vai tratar desse assunto, porque estava explodindo, Rede Globo fazendo cobertura, grandes influenciadores fazendo cobertura, direita e esquerda tratando o tema, plum. Tudo isso desembocaria num tema que engoliria o assunto da anistia na Câmara. E a real é que engoliu. Tanto que, curiosamente, não estou vendo mais deputados bolsonaristas amordaçados, tal, lutando. Eles juram que fizeram um acordo, ninguém tá vendo o acordo por aí. E a gente começa só a suspeitar de que, vocês talvez, né, fizeram um barulho de um lado, cantaram vitória, mostraram pro público que vocês estão trabalhando, e a vida vai seguindo normalmente como se tivesse tudo ok. É o que eu sinto, tá? Sendo bem honesto. Esse assunto foi jogado para debaixo do tapete. Mas o assunto que envolve o Felca, não. E esse assunto que envolve essa possível regulamentação das redes, também não. Há um interesse do governo federal no tema. E há uma discussão, inclusive envolvendo o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad com o governo americano sobre ceder à regulamentação, ceder aos Estados Unidos na reclamação que eles têm sobre a regulamentação que foi tocada via STF. Ou seja, o STF regulamentou e estabeleceu uma série de absurdos e intervenções nas redes sociais. E aí, de alguma maneira, o governo precisaria ceder regulamentando isso, mandando, por exemplo, um projeto para o Congresso para normatizar esses assuntos e resolver essa questão das Big Tech, que são importantes de verdade para o Donald Trump. Eu acho curioso que, após a implementação da taxação, o governo ele vá partir para uma linha de avançar nesse tensionamento com os Estados Unidos. Não sei se o Rafael Almeida Rizzo aqui, que está me acompanhando, concorda. Né? Seria um aumento das tensões com o governo americano. E o que a gente tem aí como matéria da Folha, que acho que vai nos entregando algumas pistas, é isso aqui, ó. Lula diz que finaliza nesta quarta projeto de regulamentação de Big Techs após vídeo de Felca. Petista diz que Janja estava certo ao abordar tema com o líder da China, Xi Jinping. Né? Como é que é? Então qual é a regulamentação? É o PL 2628, né? É um projeto próprio. Veja, a Janja se pronunciou. Janja volta a defender a regulamentação das redes sociais após o vídeo de Felca sobre sexualização de menores e afirma que as redes sociais não são um ambiente seguro para crianças e adolescentes. Essa foi Janja, né, que não foi eleita para P nenhuma e que fica aí opinando como se fosse, né, uma rainha. Enfim, né, eu acho isso tudo fascinante. Fascinante. Eles querem deliberar novamente sobre as redes sociais. Eles estão falando, né, há uma discussão sobre um firewall aqui, né, que, vamos dizer, cria aqui no Brasil uma espécie de uma lógica, um sistema próprio, invadindo prerrogativas das próprias redes sociais. Naturalmente, isso contraria o interesse não só dessas empresas, mas dos Estados Unidos da América em si. E o que a gente passa a ter aqui é um clima um tanto quanto estranho e de ampla desconfiança. A esquerda usar a temática das crianças para regulamentar a rede social, veja,
de um cinismo atroz, né? E lá vou eu denunciar a hipocrisia da esquerda, porque é a mesma esquerda que acha natural, não só nas redes sociais, mas em paradas gays, em Netflix e televisão, fazerem propaganda trans. Então, para essas pessoas, para essas bizarrices, volto a colocar, para essas aberrações morais da esquerda brasileira, tá? Você tentar influenciar crianças, em geral gays, porque em geral são meninos homossexuais e meninas homossexuais que estão confusos com o próprio corpo, com a própria identidade, a tomar uma decisão corajosa, que seria fazer uma cirurgia ou um tratamento químico pra mudar seu sexo. Pra eles isso é bacana. Pra eles isso, nossa, né? E aí essas pessoas largam esse assunto de lado. Também largam outros elementos de sexualização voltado pra criança, que eles sempre fecharam os olhos. E agora eles começam, não, né? Em nome das nossas crianças, que nós topamos, inclusive, que façam tratamentos com hormônios extremamente controversos, nós vamos regulamentar todas as redes. E aí você pode fazer uma série de coisas, porque é aquilo, é uma porta que você abre e com esta porta aberta você tem meios de ação ali dentro, tá? E aí você se sente com uma prerrogativa moral pra andar com esses assuntos. Esta é a prerrogativa que eles têm, uma prerrogativa de, se você for contra uma regulamentação, você é a favor da pedofilia, não é? Então, esse é um jogo em que eles ficam numa posição, né, aparentemente moral interessante. O Sleeping Giants, que quis tocar esse assunto, é um grupo que ele em si falava de criança trans e tem bandeirinha trans pra tudo. O Sleeping Giants é um grupo de... Eu volto a tocar. As pessoas que trabalham no Sleeping Giants são aberrações morais. São demônios. Demônios. São pessoas que jogam o jogo mais sujo possível. Atuam também com dinheiro gringo em nome de interesses que são alienígenas ao Brasil. E ficam fingindo que estão combatendo alguma coisa que realmente pode... Não estão... Isso tá merda. Então... Vem aí algo que pode ser perigoso, só que a gente vai ter que juntar, né, todos os elementos oposições para enfrentar isso. E isso no momento em que a opinião pública está comprada com o vídeo do Felca. Então a pessoa fica com a visão turva. E esse é o problema. O vídeo dele traz uma denúncia que não é nova. Eu tô aqui há 2 anos falando de sexualização de menores em baile funk. As pessoas deram bola pro vídeo do Felca por algum motivo. Porque o que ele mostrou ali, zilhões de outras pessoas mostram e comentam. Porra, o Tim Lopes, nos anos 90, foi morto pelo Comando Vermelho porque ele estava fazendo uma matéria que mostrava que jovens na periferia não são apenas sexualizadas, elas eram praticamente mantidas como escravas sexuais pelo tráfico de drogas. Nos anos 90. Então, isso tudo acontece. Isso tudo já era denunciado antes. Aconteceu agora das pessoas entrarem num... fale disso, meu Deus, esse vídeo mostrou... Mas ele não mostrou algo muito novo. E aí as pessoas, o público, que é influenciável, ele entra, né, nesse torpor... E aí ele, né, façam algo. Calma aí, façam o quê? Vamos lembrar, toda vez que o grande público, que a massa brasileira entra nessa paranoia ou nessa loucura, sai merda. Me lembro da Revolução Caminhoneira, quando houve uma greve completamente picareta e estúpida de caminhoneiros, 2018. E quando a gente falou contra, a gente foi cancelado já na direita. Não, que absurdo MBL... Né? Por quê? Porque chegou a ter 80% de apoio popular para uma greve que prejudicava as pessoas. Greve que foi resolvida basicamente com um acordo picareta do governo Temer com os caminhoneiros, né? Aumentando o subsídio daqui. Ou seja, tirou grana da classe média otária que ficou orgulhosa com bandeira do Brasil, pegando fila para abastecer o carro. Ai, estou aqui pegando fila para abastecer o carro com a bandeira do Brasil porque os caminhoneiros estão dando por mim. Bastou mandar umas migalhinhas lá pro caminhoneiro, o caminhoneiro abandonou a luta pelo Brasil. E os otários ficaram lá pegando fila. Então o brasileiro, quando entra na pira, né? E aí, vamos dizer, prosseguindo, a coisa começa a ficar interessante. Parece que, assim, a gente não tem uma legislação já muito dura sobre todos esses assuntos. Nós temos. Você já tem o Instituto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem lei, o Marco Civil já trata disso. O que você não tem é vontade do Estado em atuar em nada que envolva isso. O Estado não quer atuar. Quando aquela vagabunda daquela MC que usa aparelho... Qual é o nome daquela MC que usa aparelho? Pipoquinha. Ficar fazendo show pra menor? Vê se o Estado tava muito preocupado. Não! Se você denunciava, você era moralista. O moralismo, não sei o quê. O Estado poderia, via poder executivo, ter uma força-tarefa combatendo tudo isso, sem precisar agora a gente criar legislação nova nenhuma que envolva redes sociais. O Estado poderia muito bem atuar, porque esses crimes que são cometidos no mundo concreto e no mundo virtual são facilmente enquadráveis
E você pode buscar, atuar e pegar. Por que diabos não agem? Por que diabos nunca agiram? É sempre a lógica. Pânico moral, a esquerda comprou o assunto, e aí vem uma regulamentação de um outro tema, sem tratar objetivamente desse. E aí nos lembramos. Qual o papel hoje do Estado, dessa vagabunda, dessa mulher casada com esse leproso fedendo a cachaça? Não vou usar nomes, mas eu acho que tá bem claro, né? A vagabunda casada com o leproso que fede a cachaça. Por que ela não tá preocupada com a sexualização de menores naquelas favelas que esse governo de merda entra pra ficar fazendo acordo com o tráfico? Por que a vagabunda casada com o pudim de cachaça não se preocupa justamente com a gravidez na adolescência que acontece nessas favelas? Ela não se preocupa. Não há preocupação nenhuma, isso pelo contrário. Eles fazem libelos, eles escrevem, né, textos, fazem discursos em homenagem à liberdade, não só do MC Oruan, mas todo MC, de organizar essas mesmas festas em que menores estão sendo sexualizadas, eu vou falar, abusadas sexualmente, por vezes sem nem perceber, à luz do dia. E isso sem prejuízo de prender aquele Haítalo, e os pais daquela Camilinha, sem nenhum prejuízo. Isso era um ato de vontade do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Monte uma força-tarefa. O perfil Homem é Bom botou aí. O Arthur denunciou o Marajó e nada foi feito. O Arthur foi pra Marajó junto com o Faustino. Vamos lembrar. Ele foi lá. Ele mostrou que a mãe oferecia lá naquela ilha infernal de Marajó pra mostrar que o problema do Brasil é também o povo. Porque parece que o povo é bom. Ai, o povo é bom, pena que os... Não, o povo é uma merda também. Ele foi lá na ilha de Marajó, aquele pedaço de inferno na terra, e a mãe oferece a criança pra homem, pra marmanjo. O Arthur provou, ele mostrou. O que aconteceu? Tomou processo. Tomou processo. Foi aquele degenerado do canal Meteora, aquela aberração humana, aquele sujeito feio que dá dó, né? Tomou um tapa da mãe quando nasceu, ficou todo deformado. Ficar insinuando que o Arthur poderia ter abusado daquelas moças. Você lembra disso? Vamos falar mais de... Parabéns, Rafael Mendes. Vamos lembrar aqui do Queer Museu? Da criança viada no Queer Museu? Dessas imagens de criança seminuas que eram... isso é arte. Porque um viado pedófilo... eu sou um artista, vou fazer aqui, ó... Aí era permitido. Então você criava toda a indústria da sexualização, você valida a sexualização infantil como arte, e se você reclama, você tá querendo censurar. Veja, não fomos nós aí no Queer Museu fechar aquela exposição de merda. Hoje eu me arrependo. Queria eu ter ido lá, tacar fogo naquela merda. Queria eu ter ido lá, tacar fogo naquela merda. Naquele bando de bizarro. Uma das peças que tinha no Queer Museu era um macacão que você vestia para abraçar sua amiguinha ou seu amiguinho, em que a menina assumia um corpo do menino e o menino assumia um corpo de menina. E eles ficavam fazendo uma felação nova para se descobrir. Entendi. Todas essas coisas estavam acontecendo à luz do dia. Não precisavam de felca pra porra nenhuma. O peladão do Man? Mas era arte, né? Porque como é sempre algum desculpa, eu usei a palavra com o pé errado. Um pedófilo, né? Com uma vocação artística. Não, tudo bem. Não sei se o pessoal lembra, isso tudo que tá borrado aqui atrás desse homem pelado são crianças, tá? Nessa performance. E aí, eu olho assim, entendi. Agora o Estado tá preocupado. Agora a esquerda tá preocupada com criança? A esquerda não tá preocupada, nunca teve preocupada com criança. Nunca teve. O governo Bolsonaro, que era de direita, poderia ter feito mais sobre o assunto. Olha, cara, não há tema que o governo Bolsonaro não poderia ter feito mais. O governo Bolsonaro era tomado de picaretas e gente de inteligência média. Não é que é inteligência baixa, eram pessoas de inteligência média, né? E você não vai fazer grandes coisas com pessoas de inteligência média. Um dos problemas da democracia é que pessoas de todo tipo de inteligência elegem pessoas que elas se identificam. E, em geral, elas vão se identificar com alguém que tem uma linguagem similar, comportamento similar. E aí você vai acabar elegendo pessoas médias. E aí você vai botar em posições de poder pessoas médias. E pessoas médias vão fazer coisas médias em posições de poder. Isso quando éticas. Vamos prosseguir? Calma, cuidado. Vamos prosseguir? Eu não botei na tela ainda, tá? Eu sei, mas vamos prosseguir? Vamos lá. Tinha um padre que gostava de comer moleque. Não tinha? Tem um padre, tá vivo. Tem um padre que gosta de comer moleque.
Esse padre tá comendo moleque há anos, mas ele faz um importante trabalho no centro de uma cidade. E come moleque, é a recompensa. Ninguém é de ferro, né? Precisa comer uns moleque. Vai na Febem, come moleque. Aí o moleque denuncia, ele paga um negócio pro moleque. Vaza vídeo batendo punheta pra moleque. Aí fala que não é, depois vê que é. Ah, mas vamos mudar de assunto que ele gosta de morador de rua. A esquerda defende isso. No que isso é, vou colocar aqui, no que isso é, vamos dizer, no que o Haitalo com a sua bizarra Camilinha são piores do que isso. Há um deputado do PSOL de São Paulo, não vou citar nomes pra não juntarem e me processarem, tá? Há um deputado do PSOL, tá? Que já se mobilizou lá em Brasília pra, não, vamos proteger nossas crianças, entendi. O mesmo deputado que quando vê um padre que gosta de fuder moleque, tira foto e atua, entendi. Eu queria morar num país que o queer museu e a sexualização infantil definitivamente, assim, se tivesse... Ah, é a arte, mais 18, e se uma criança aparecesse lá, toda a curadoria, todo mundo que fez a curadoria do queer museu seria presa. Se uma criança botasse o pé num evento como o do queer museu, os curadores, os responsáveis pelo evento, seriam presos, tá? Eu queria viver num país que padre que gosta de comer moleque estaria preso. Eu queria viver num país que realmente, né, a Camilinha e o Haitalo estivessem, ela não presa, né, os pais dela presos, ela com um conselho tutelar sério, não esse conselho tutelar também tomado por degenerado, o Haitalo muito preso. Eu queria viver num país que MC e organizador de baile funk com menor terminam presos. Não é? Eu queria viver nesse país. E esse país meio que já tem as leis pra pegar isso tudo. Não tem vontade. Então não adianta pegar esse assunto e criar um pânico que pega, vamos colocar aqui, uma população retardada! E que cai, agora eu só quero falar disso. E essa população pega e sai falando disso. Eu não acho que o Felca está agindo com ninguém. Eu só acho, galera, curioso, tá? Que essa turma da esquerda, formada por tarados, malucos, picaretas de toda sorte, esteja agora preocupada com sexualização de criança. O que a gente discorreu aqui, eu com a ajuda do meu querido amigo Rafael Rizzo, tá? É uma demonstração clara, cristalina, nítida, simples, tá? De que esses caras não se preocupam com esse assunto. Se preocupassem, quando o Arthur foi pra Ilha de Marajó junto com o Faustino mostrar o que aconteceu, estariam montando operação policial pra sair prendendo todo mundo na Ilha de Marajó. Mas pelo contrário, né? Ilha de Marajó, assim como o Pará, né, faz parte de um território que a gente só sabe que existe, o nosso dinheiro vai pra lá na região norte, em que as pessoas de bem que trabalham de verdade são maltratadas, e parte da população é explorada, e essa população explorada, que nem sabe que é explorada, pratica entre si algumas das coisas mais bizarras, que é o que a gente viu na Ilha de Marajó. O problema da Ilha de Marajó não é o governante, não é a polícia, tá? É o povo. Ninguém obrigou a mãe a oferecer filha pra forasteiro comer na Ilha de Marajó. É a mãe que oferece a filha, sacou? É o povo, tem um problema de povo lá. E, mas Renan, você é líder de um partido político, e aí? Eu vou vender a consciência e vou ficar falando, não, é um povo maravilhoso lá na Ilha de Marajó, eles só o quê? Só é coisa muito antiga, vamos colocar aqui, assim, a humanidade já sabe que você ficar oferecendo filha pra forasteiro é um negócio velho, né? É um negócio, assim, errado há muito tempo, né? Não chegou esse conhecimento lá, né? Então, assim, não me incluam nessa massa de malandros que tá atrás dessa história. Nem incluam o Movimento Brasil Livre. Todos os governadores estaduais, presidente da República, Ministério da Justiça, o super poderoso STF, todos dispõem de meios, através da nossa legislação vigente, pra fechar baile funk, acabar com a prostituição na Ilha de Marajó, pra punir pedófilo de internet, pra punir criador de conteúdo pra rede social picareta. Todo mundo dispõe de meio. Operações policiais, fazer uso da Polícia Federal, todo mundo tem os meios de ação. Não faz porque não quer, não faz porque não acredita, e vamos botar aí, boa parte desses agentes políticos não fazem porque eles praticam isso na sua vida. Aí você, o que você tá falando, Renan? Não sou um QAnon teórico de conspiração, mas eu sei o que eu vi com a história de determinado padre. Eu sei o que eu vi quando eu vi que a imprensa tentou abafar a história. Eu sei o que eu vi
Quando eu vi, vamos dizer, setores do judiciário querendo abafar a história. Eu sei de tudo que eu vi. Tá? Essa história toda é muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.